Na verdade, parece que o governo não está escutando a gente, né? E não está entendendo o tamanho da demanda e o tamanho da necessidade que a gente tem nessas instituições hoje. E até aproveitando que a gente está falando do governo federal, Tamires, recentemente, há dias atrás, o nosso presidente, Lula, ele fez um pronunciamento um tanto quanto desagradável para os professores, para quem está à frente da greve, para os técnicos. Em tese, ele disse que a greve não era necessária e que ela já deveria ter encerrado porque os grevistas têm prazo para começar e não têm prazo para terminar. Com relação a isso, como vocês, professores, membros do comando local de greve, receberam essa crítica? Bom, eu acho que é importante destacar que quando a gente elege um governo, a gente tem que cobrar ele, não importa qual seja, Sim. A gente tem que cobrar ele pelo que foi prometido durante a campanha. E o governo Lula, ele fez uma campanha muito pautada pela educação. Então, trocar as armas pelo lápis, né? Sim. Então, assim, pensar a educação como uma grande prioridade. E aí o que a gente está fazendo é cobrar essa promessa de campanha, né? Uhum. E a gente quer que a educação, de fato, seja uma prioridade. O que acontece é que a gente está tendo uma dificuldade de diálogo. Veja bem, não foi falta de aviso, como eu tinha colocado. 2 de janeiro de 2023, a gente começou a pautar o governo sobre isso. As mesas de negociação vieram acontecer efetivamente apenas esse ano, com a categoria docente. E aí, o que a gente começa a ter é uma dificuldade mesmo de conversar com o governo, porque é uma dificuldade de escuta da categoria. E aí, quando eu falo dificuldade de escuta, é porque a gente chega com uma proposta, a gente depois ofereceu uma proposta em que a gente rebaixou bastante os valores, a gente explicou todos os pontos, porquê dessa proposta, e houve uma tentativa do governo de fechar uma negociação para encerrar a greve Sim. com o PROIFES, que é uma entidade que, quando teoricamente teria assinado esse acordo, sequer tinha carta sindical, né? Essa carta sindical foi obtida no final da semana, mas sequer tinha carta sindical. Hoje, a entidade, né, a qual a gente adere como associação na UFMT, né, a DUFMAT, é o ANDES. O ANDES tem... hoje, no Comando Nacional de Greve, 64 instituições que aderiram à greve. 64 universidades, né, institutos, enfim. E aí a gente está falando, fora Sinasef, Fazubra, outras entidades sindicais. Né? Então a gente está falando de universidades, e são muitas universidades paradas. No caso do PROIFES, eles têm 5 universidades e um instituto. E aí... 5 dessas 6 sequer concordavam com aquilo que foi proposto pelo PROIFES. Então, assim, o governo tentou dizer que tinha fechado uma negociação com uma entidade que não era representativa e, assim, numa situação extremamente constrangedora para a gente que está tentando dialogar há tanto tempo, né? Então, assim, eu acho que, independentemente de ser o Lula, de ser outro governante de outro partido, que não seja o PT, eu acho que isso não deve acontecer com nenhum governante. Se ele promete, se a gente elege com uma determinada plataforma de governo, essa plataforma de governo tem que ser cobrada.